Olá, começa mais um programa Silvana Rezende. É muito bom poder contar com a sua companhia. Hoje nós vamos falar de mais empreendedorismo. As notícias não são boas no Brasil. Nós estamos gerando menos empregos, nós estamos tendo menos empresas abrindo e, infelizmente, os números não apontam para o lado positivo. Mas nós podemos mudar essa situação se nós tivermos cada vez mais empreendedores. E é justamente esse ponto que nós vamos tratar aqui hoje no nosso programa. Para começar, então, o programa, chamamos aqui o Eduardo Ciccone, que é gerente do Supera. Por favor, Eduardo, seja bem-vindo, que é, na verdade, a incubadora de empresas da base tecnológica de Ribeirão Preto. Fique à vontade, vamos papear, então, um pouquinho, porque você entende bem de empreendimento e empreendedorismo, não é isso? Porque o Supera, na verdade, dá espaço para pessoas que querem tirar a ideia da cabeça, tirar a ideia do papel e fazer com que ela aconteça, né? Mas para quem não conhece ainda, conta pra gente o que é o Supera, o que é isso, o que é essa incubadora? Tá. Na verdade, o Supera Parque de Inovação e Tecnologia, a gente classifica ele como sendo um ambiente, um habitat de inovação. Então, é uma área que hoje está situada dentro do campus da Universidade de São Paulo e que dentro dessa área a gente tem a incubadora de empresas, que é a Supera Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, que nós auxiliamos a criar novas empresas de base tecnológica. Então, a pessoa ela tem uma ideia, ela tem uma vontade de empreender, é um projeto que é de base tecnológica, ela procura a incubadora, ela passa por um processo de seleção, e a partir daí a incubadora dá todo o suporte para que ela consiga tirar a ideia da cabeça, colocar isso daí no papel, transformar em empresa e gerar um produto e começar a produzir. Tá. Então, vamos explicar. Existe, então, dentro da área da USP, do terreno da USP, no caso, um parque tecnológico. Isso. Esse parque tecnológico, no caso, ele é movimentado, ou seja, com recurso do governo do estado, mais dinheiro também da prefeitura, e ele é administrado por técnicos, no caso. Isso. A gente fala assim, quem são os atores do parque tecnológico, né? Quem são os signatários do convênio. Então você tem a Universidade de São Paulo, que ela transferiu recursos para a construção do parque, cede também a área onde o parque está instalado, o governo do estado, que também transferiu recursos para a construção, a prefeitura, que fez a via de acesso e também tem repasse orçamentário para a FIPASE, que é uma fundação que faz a gestão do parque tecnológico. E essa gestão, por parte da FIPASE, é feita por técnicos. Agora você falou que se a pessoa tem uma ideia, ela pode procurar, no caso, a incubadora Supera, para fazer com que essa ideia vá para frente lá, não é? Isso. Mas como é que funciona? Então vamos supor, eu tenho uma ideia de criar uma confecção de roupas. Aí não tem base tecnológica, aí não cabe no Supera. Isso. É só ideias que têm a ver com tecnologia, com informática, com computação, é isso? Isso. Não necessariamente só com informática e computação. Tem que ter o componente tecnológico, ou seja, no seu desenvolvimento do produto, no seu processo de produção, a tecnologia ela tem que ser um fator importante, ela tem que ser um fator intensivo de produção. Então, como você citou bem, empresas dos setores tradicionais, como no caso uma tecelagem, que também tem tecnologia, a gente não está falando que não tenha, mas não a tecnologia não é o fator principal no caso dessa produção. Setores tradicionais, existem outras incubadoras de base tradicional que podem atender esse projeto. No caso da Supera, a Supera apoia projetos inovadores e que tenham uma tecnologia como um fator de produção intensivo. Isso tem a tecnologia da informação, como você citou, mas você tem biotecnologia, fármacos e medicamentos, o agronegócio. Então, tem diversos setores que podem ser apoiados pela incubadora para que você consiga desenvolver uma nova empresa e um novo produto. Legal. A nossa equipe foi até lá e a gente acompanhou e nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos de empresas, no caso, que estão dentro da incubadora. O nosso repórter, Leonardo Andrade, vai mostrar para a gente.
Dentro desta sala, profissionais das áreas de biologia, biomedicina e farmácia realizam testes para pesquisa científica e de desenvolvimento de produtos cosméticos. Trabalho que começou de forma empreendedora e que, aos poucos, conquistou a confiança de clientes por todo o país. Hoje a gente trabalha com reaproveitamento da pele descartada na cirurgia plástica, a pele retirada de abdômen, a sobra de pele de abdômen e de seios. Essa pele ela é recuperada aqui no laboratório, separada toda a parte de gordura, ela é mantida viva em uma cultura de células e os testes pré-clínicos feitos em animais passam a ser feito nessa pele, preservando o uso de animais e seres humanos na pesquisa clínica. E utilizamos essa pele como a gente cultiva essa pele in vitro, né? Essa pele vai ser cultivada in vitro e mantém essa pele por até 3 meses para testar cosméticos e principalmente o filtro solar. Quem também chegou lá é esta empresa responsável pela criação e desenvolvimento de produtos inovadores na área médico-hospitalar. Reconhecimento que a levou a fazer parte do grupo de uma das mais importantes fabricantes de equipamentos odontológicos do mundo. Trabalhamos com o desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico por imagem, tecnologias avançadas que muitos equipamentos hoje no mercado não possuem. E também a gente está trabalhando atualmente com a inserção desses equipamentos de diagnóstico por imagem no mercado nacional. É a primeira empresa, uma empresa 100% nacional, a levar equipamentos de diagnóstico de imagem, né, no caso de ultrassom, para o mercado. Desde 2013, a Fig Labs ela foi incorporada ao grupo Gnatus, tá? Grupo que impulsionou essa empresa de tal forma que hoje a gente já possui 6 equipamentos com registro na Anvisa, já prontos para ser comercializados. Já Eduardo é um jovem que descobriu ter vocação empreendedora. Hoje, aos 26 anos de idade, é sócio-diretor desta empresa de TI, que desenvolve sistemas para centros de diagnósticos. Mas para chegar até aqui, teve que superar muitos obstáculos. A ProRods começou em dezembro de 2012. Éramos em apenas 3 pessoas. Começamos a construir essa empresa que trabalha com medicina diagnóstica, softwares para gestão de centros de diagnóstico por imagens. Hoje nós já estamos em quase 15 pessoas, somos 12 programadores dentro da empresa, temos sede aqui em São Paulo. E aqui é o centro nervoso de toda a operação. Basicamente, aqui de Ribeirão Preto, aqui sai o software e sai todo o atendimento e o serviço que é expandido para o Brasil. Mas o que será que todas têm em comum? Elas fazem parte de uma incubadora de empresas de base tecnológica que oferece apoio para a criação de novos negócios em Ribeirão Preto. Localizado em uma área com quase 300 mil metros quadrados, o Supera, Parque de Inovação e Tecnologia, conta com 32 empresas incubadas, a maioria formada por alunos e ex-alunos da USP. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico da região para atrair novas empresas. Todo o intuito do Supera Parque de Inovação e Tecnologia é trabalhar com empresas nascentes, no caso as startups, por meio da Supera Incubadora. Ao mesmo tempo, nós atuamos já com as empresas já consolidadas, prestando serviços de testes e de certificação no Supera Centro de Tecnologia. E, ao mesmo tempo, abrigamos empresas mais consolidadas, mas que querem se instalar aqui no nosso espaço, no Centro de Negócios. E se aqui o foco é trabalhar o espírito empreendedor, profissionais também aprimoram o conhecimento por meio de eventos e treinamentos em parceria com grandes empresas. E hoje mesmo está acontecendo aqui um treinamento da empresa IBM, né, a multinacional americana, que está falando sobre as suas soluções em relação a serviços na nuvem. Né? Então, nós conseguimos, por meio de tanto dos incubados ou das empresas já atuantes por meio desse arranjo produtivo local, que é o piso, nós congregamos todos numa mesma sala, neste momento, e conseguimos fazer um treinamento mesmo prático das soluções da empresa. A IBM ela quer estar presente, ela já está presente em Ribeirão Preto, ela quer estar mais presente, né? Então, assim, o objetivo de desenvolver uma parceria com a Supera e com o Parque Tecnológico é realmente ter uma parceria com uma instituição forte, que esteja bem posicionada na cidade, para a gente conseguir trazer capacitação, trazer a nossa mensagem, apresentar a nossa solução e mostrar para a Supera, para o Parque Tecnológico e para as pessoas de Ribeirão Preto, para as empresas de Ribeirão Preto, né, quais são os benefícios de se parcerizar com a IBM. Né? A IBM ela tem muitos programas para empreendedores, ela tem muitos programas assim, que ajudam os empreendedores e as empresas, as startups, a realmente crescerem e se desenvolverem.
Gente, muito, muito interessante mesmo, Eduardo. Agora, ali o Leonardo mostrou 3 exemplos, esses ligados mais à área da saúde, né? Mas como você disse, não necessariamente são questões ligadas à saúde. Tudo que envolva tecnologia pode ser. Isso. Nós temos o que a gente considera de setores prioritários, que são setores em que o município tem competência instalada, seja pela planta industrial que tem aqui, pela densidade industrial que nós temos aqui das empresas, ou pelas faculdades e universidades que aqui estão instaladas. Então, nós temos muitas pesquisas na área da saúde, na área médica, na área de equipamentos, mas também nós temos as competências que estão dentro da empresa. Então, a gente fala, os setores prioritários são esses setores de competência, a área de equipamentos médicos hospitalares odontológicos, a área de fármacos, medicamentos, biotecnologia, agronegócio. Mas não é excludente. Se houver um produto, um projeto que seja bom, que tenha inovação e seja de base tecnológica, a incubadora tem todo o interesse em apoiar e ajudar a desenvolver. Nós sempre postamos, né, na fanpage, no nosso Face, de que as pessoas podem colocar perguntas sobre o assunto que a gente vai tratar aqui. E chegaram perguntas porque nós falamos que íamos entrevistar você, iríamos falar desse assunto. O Pablo Lima, ele pergunta o seguinte: como é feita a seleção dos projetos e empresas interessados em fazer parte do Supera? Tem 2 editais que acontecem, um para a incubadora de empresas, que são projetos nascentes, então muitas vezes a empresa ainda não existe, é só uma ideia, e um outro para o centro de negócios. Então na incubadora a gente apoia essas empresas nascentes, no centro de negócios são empresas ou egressas da incubadora, ou já constituídas, instaladas na cidade ou fora daqui, mas que querem ir para o parque tecnológico. Nos 2 projetos, nós temos editais de seleção. Então, vou falar especificamente da incubadora. Então, tem um edital que tem lá todos os critérios de seleção, em que a pessoa encaminha um pré-projeto, em que ela descreve de uma maneira bem rápida e simples a sua ideia. Esse projeto, se for de base tecnológica, vai ser chamado para fazer uma parte de uma capacitação. Então, nós damos um treinamento, que o processo nosso dura quase 2 meses. Nós damos um treinamento sobre modelo de negócio, usando a metodologia Canvas. Ele vai desenvolver o Canvas, vai validar esse Canvas com o segmento de cliente dele, com os fornecedores, e aí depois ele faz uma apresentação para uma banca externa, e depois dessa apresentação é feita uma reunião com os representantes da banca, das bancas, com o conselho da incubadora, e são escolhidos os melhores projetos. Quando que saem esses editais? Aonde que a pessoa pode procurar? Na internet? Em quais sites? Isso, ela pode procurar ou também pelo Facebook, ela pode seguir o Supera Parque de Inovação e Tecnologia. Supera Parque de Inovação. Parque de Inovação e Tecnologia. Ou pelo site da FIPASE, que é www.fipase.org.br. FIPASE, para quem não sabe, FIPASE. Isso. .com.br. .org.br. .com também ele acaba sendo redirecionado, não tem problema nenhum. E são 2 editais por ano, um no primeiro semestre, que acontece em fevereiro, e um no segundo semestre, que acontece no mês de agosto. E por cada edital, no caso, são selecionadas quantas ideias? Então, depende do número de vagas que a gente tem disponível lá no prédio. Tá? Nós já tivemos processo seletivo para 10 vagas, agora nesse último foram 7 empresas que foram selecionadas, mas aí depende da disponibilidade de salas que nós temos lá no prédio. Legal, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, vamos tirar mais dúvidas daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui.
Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta e hoje falando sobre empreendedorismo e mostrando um parque tecnológico em Ribeirão Preto que tem a incubadora de empresas que é a Supera. E quem está conosco aqui é o Eduardo Ciccone, que é o gerente do Supera, da incubadora, no caso, de empresas de base tecnológica de Ribeirão Preto. Eduardo, você estava explicando para a gente no primeiro bloco como é que a pessoa pode conseguir uma vaga no Supera, né? Explicando sobre isso. Então, tem os editais, nós já falamos aqui os sites onde a pessoa pode procurar. Agora, além de estar lá, o que a pessoa ganha com isso, né? Então, eu tenho uma ideia, sou selecionado, eu conto com esse apoio todo aí, inicial, é por técnicos de vocês. A pessoa vai só com a ideia. Nesses 3 primeiros meses, por exemplo, até ela começar a empresa lá, todo o atendimento é por conta do parque tecnológico, da incubadora. Isso. Depende da proposta que ela submete ao processo de seleção. Porque nós temos pessoas que vão realmente só com a ideia. E tem empresas que foram recém-criadas, as startups que já foram criadas antes de passar no processo de seleção e que submetem esse projeto, e tem pesquisas que vêm sendo desenvolvidas dentro da universidade que também submetem o seu projeto. Então, dentro da incubadora você tem fases ou modalidades que a gente chama de incubação. Então, quando a pessoa chega somente com a ideia, ela vai, todo assim, independente da maturação, da maturidade do projeto, ela vai passar por um processo de seleção que tem esse treinamento que é feito ou por técnicos da própria FIPASE ou por uma consultoria especializada. E quem paga essa consultoria especializada? A própria FIPASE. Ah, também. Tá? Isso faz parte do processo do parque. Uma vez selecionado, eles vão ser separados em modalidades. Então, aquela pessoa que chegou só com a ideia, ela vai entrar numa modalidade chamada pré-incubação. E ela pode ficar até 2 anos na pré-incubação. Não significa que fique os 2 anos, porque a gente faz um acompanhamento mensal e se achar que existe uma necessidade de mudar de modalidade antes do prazo, a gente pode fazer isso. Na pré-incubação, existe um espaço compartilhado, que a gente chama de Open Space, que são áreas, estações de trabalho que as empresas trabalham todas
numa mesma sala, sem divisória, em que ela vai aprofundar basicamente o seu modelo de negócios ali. Uma vez que ela conseguiu atingir um grau de maturidade que a equipe gestora da incubadora identificou que ela precisa agora de um espaço individualizado, então a gente muda ela de modalidade para uma categoria chamada incubação. Muitas vezes nesse período pode estar só a pessoa que é pessoa. dona da ideia. Isso. Tá. Isso. E essa pessoa vai estar contando com o apoio técnico, como você disse, de vocês. Isso. Até então a pessoa não paga nada, então. Ela paga uma taxa pela utilização do espaço. Mas que é algo... acho que está em torno de R$200 por mês. E ela recebe todo o suporte de uma equipe, né, gestora da incubadora, e também de treinamentos, de consultorias, de assessorias, para que ela vá desenvolvendo o seu negócio. Já na pré-incubação, ela recebe isso. Ok, fez a pré-incubação, vai depois para uma área, ou seja, uma sala só dela, onde ela pode ter funcionário e tudo mais. E ela vai contratar. Essa empresa, no caso, essa pessoa, no caso, já tem que ter montado uma empresa com CNPJ, com tudo mais. Aí ela pode contratar alguém para estar junto com ela nessa equipe. E ela tem mais um tempo para ficar lá. Isso. Quando ela passa para a área de incubação, né, que aí são salas, a menor sala nossa daí tem 40 metros quadrados, mas nós temos salas de 60 e de 80. Quando ela muda para a incubação, ela tem direito a mais 3 anos dentro da incubadora. E também recebendo consultorias, treinamentos, capacitação, acompanhamento mensal. Tudo gratuito. Ela paga pela utilização. Que então também é uma taxa, taxa simbólica. Aí são R$15 o metro quadrado da sala. Tá? Então, no processo de seleção, na apresentação do projeto, ela já tem que prever esse crescimento, ela já faz uma previsão disso, inclusive da equipe. Ela apresenta, muitas vezes assim, é só o empreendedor, mas ele já tem parceiros que estão ajudando a desenvolver. Então ele coloca a qualificação, a capacitação que essa equipe tem. Se essa pessoa não tem dinheiro para implementar a ideia dela, além da consultoria, vamos supor que ela precise comprar equipamentos e tudo mais. Lá também no Supera, vocês indicam também os investidores anjo, no caso. Isso. Que são pessoas que têm algum recurso que podem bancar aquele projeto. Contando que amanhã vai dar lucro para eles também. Seria isso. Isso. Ela precisa, o empreendedor precisa ter aquele capital inicial para suportar a empresa nos primeiros anos de vida da empresa, até porque ele paga uma taxa de utilização do espaço. Se ele tiver já algum funcionário, ele precisa pagar o salário desse funcionário. Mas nós temos dentro do Parque Tecnológico um departamento, um setor que chama NIT, que é Núcleo de Inovação Tecnológica, que tem um coordenador que ele é responsável por auxiliar as empresas a escrever projetos para captar recursos de fomento, seja no CNPq, na FINEP ou na FAPESP. E também, aí o Saulo, que é o gerente da incubadora, fica como responsável por auxiliar essa empresa a buscar os investidores anjos, os fundos de capital de risco, para que ocorra um investimento na empresa e a empresa consiga crescer. A pessoa está com a sua ideia, mas ela tem todo um arcabouço de gente ajudando ela de todas as formas. Isso é muito interessante. Chegou aqui, mais pergunta para a gente, a Ariane Simões. Quais as vantagens e benefícios para quem faz parte da incubadora? Você já colocou aí para a gente, né, que são muitas as vantagens. Você tem serviços compartilhados, você tem serviços básicos como recepção, você tem consultorias, assessorias, treinamentos. A gente incentiva muito a participação de feiras e eventos, a gente leva as empresas para participar de feiras como Hospitalar, CIOSP, ou feiras fora do Brasil. Então, tem sempre um incentivo para que elas possam participar desses eventos. A Thaís Monteiro manda a seguinte pergunta: já existem resultados efetivos de empresas que saíram do parque e estão tendo vida própria aqui fora? Já. Nós temos algumas empresas que saíram do Parque Tecnológico, da incubadora, né? E como a gente não tinha naquele momento o Parque Tecnológico, essas empresas estão instaladas no município. O objetivo nosso é auxiliar a criação de empresas e auxiliar no desenvolvimento dessas empresas, que elas fiquem em Ribeirão Preto. É para isso que a gente faz todo esse investimento. Mas nós temos algumas empresas que, no momento da graduação, que a gente chama, que é a saída da incubadora, não existia o Parque Tecnológico, que elas estão instaladas na Vila Virgínia, próxima à Avenida do Café. A gente tem algumas empresas que já saíram e estão instaladas aqui no município. Agora tem uma outra parte também. Você falou que tem a pré-incubação, não é isso? Tem a incubação e depois a empresa está prontinha para sair. Ela pode, então, ir para uma outra fase, que é o centro comercial, que vocês também, centro de negócios, que vocês também oferecem lá. Isso.
ela pode, se ela optar por sair da área do parque, se instalar no bairro e continuar associada à incubadora, pagando uma taxa e recebendo todos os benefícios como se ela estivesse na incubadora. Ou ela pode ir para o centro de negócios, que é uma área num prédio ao lado do prédio da incubadora. Que é uma área da USP também. Dentro da área da USP também, dentro dessa área do Parque Tecnológico. E nessa área nós temos salas, que são salas maiores, para abrigar ou empresas que são egressas da incubadora, ou empresas que já estão instaladas em Ribeirão, mas que querem mudar para o parque. Mudar para o parque por quê? Querem mudar para o parque porque ali é um ambiente de inovação, você está próximo à universidade e você tem incentivos fiscais para se instalar dentro de um parque tecnológico. Então, na verdade, você vai pagar menos impostos. Vai ter muita gente querendo ir para lá, hein? Sim. Mas é claro que tem que, na verdade, ter a ver ou estar dentro do que vocês veem como questão tecnológica, avanço tecnológico e inovação. Isso, faz parte do conceito do parque tecnológico, que as empresas que vão se instalar dentro de um parque, ela tem que obedecer o tripé da sustentabilidade, então tem que ser ambientalmente saudável, não é qualquer tipo de empresa que eu posso, empresa poluidora não pode se instalar em parque tecnológico, ela tem que ter inovação, é obrigatório, é um critério, desculpe, é um critério... Pode tomar água, é dessa forma, fica naturalmente aqui, tranquilo. É um critério de seleção, ter a inovação, e ela tem que ser de base tecnológica. Então esses são os pilares principais. Tá. Chegou mais pergunta para a gente. A Thalita Dias pergunta o seguinte: o que o parque está fazendo para incentivar os jovens a se tornarem novos empreendedores? Bom, nós temos um projeto que para a gente é bem importante, que é o Super Educa. Nós, na verdade, a ideia partiu de alguns eventos, algumas palestras que nós realizamos em faculdades e universidades, e nós percebemos que muitos que ali estavam preocupados com bolsa de pesquisa, com concurso para professores, e não tinham como um ideal de vida empreender. Então nós começamos a criar alguns projetos e alguns programas para tentar incentivar os jovens, os adolescentes a se não empreender, pelo menos considerar o empreendedorismo como uma opção. Isso no caso de escolas de ensino médio? Isso. O projeto ele pode ser adaptado tanto para ensino básico, ensino fundamental, quanto o ensino médio. Então, na verdade, é um braço do Supera. A ideia era, vamos dar um passo atrás, vamos conversar com os adolescentes, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos mostrar o que a incubadora faz, para quando ele entrar na faculdade, entrar na universidade, ele considere, olha, eu quero ser professor, eu quero ser pesquisador, eu quero ir para uma multinacional, mas também ter como uma opção, olha, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero abrir a minha empresa e criar um produto novo. E aí vocês estão conseguindo atrair pessoas, despertar isso nos jovens? Isso, nós temos um projeto piloto que é feito com o Colégio Marista, que chama Super Educa, que já foi premiado 2 vezes como o melhor programa de incentivo ao empreendedorismo educacional pela Amprotec, que é a associação que coordena as incubadoras e parques tecnológicos, em 2012, e o prêmio Osiris Silva, de incentivo ao empreendedorismo educacional. Então, são 2 prêmios nacionais que esse projeto ganhou. Então, nós temos um projeto com o Marista, que já está andando desde 2011, em que a gente trabalha com a nona série do ensino médio, do ensino fundamental, e a primeira série subsequente. Então, hoje, o programa faz parte da grade do Marista. Então, a gente passa... tem toda uma capacitação de empreendedorismo, do perfil empreendedor, das habilidades empreendedoras que a gente trabalha com os alunos. E no ano seguinte, no 9º ano, eles desenvolvem um projeto, desenvolvem um modelo de negócio, participam de uma banca e no ano seguinte isso é selecionado para participar de uma incubadora que existe dentro do próprio colégio. É muito interessante que você está colocando, é algo que eu sempre defendi. Acho que empreendedorismo tem que fazer parte da nossa grade curricular, né? Tem que virar disciplina no Brasil mesmo, as pessoas não têm que ficar esperando. Até porque, na última semana, nós levantamos algumas informações aqui muito preocupantes. Taxa de desemprego em novembro fica em 4,8, com alta no mês em um ano. Ou seja, nós está aumentando a taxa de desemprego no Brasil. Aí vem outra notícia.
País tem 8.341 novas vagas. 8.341 novas vagas. No pior novembro desde 2008. Quer dizer, mais um dado preocupante para a gente. Outra informação. 71% dos empregadores, ou seja, dos empresários, não farão novas contratações no primeiro trimestre de 2015. São todas as informações, inclusive, que a gente está postando no site para as pessoas saberem fonte e conhecerem melhor as notícias. E depois vem uma para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto gerou 60% menos vagas neste ano, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. O que você vê dessa forma aqui? Tem mais uma. A abertura de empresas no país cai 9,2% em novembro, diz Serasa. Para a gente resumir, esses dados aqui são dados que nos preocupam muito. A saída, na verdade, é partir para o empreendedorismo, ou seja, não dá só para esperar que alguém nos empregue, mas que a gente possa pensar fora da caixa e fazer a nossa ideia, fazer o nosso projeto, fazer a nossa empresa? Eu acho que a gente pode vislumbrar uma oportunidade aí. Você tem uma redução do mercado de trabalho. Por outro lado, essas pessoas elas podem ficar atentas às oportunidades que estão surgindo, que não são só no município, mas não só no Brasil, mas no mundo todo. E se ela tem perfil para empreender, se ela tem vontade e ela tem uma ideia, um caminho, ela pode procurar a incubadora que a gente auxilia ela a desenvolver esse projeto. Ok. Para encerrar, vamos mais uma vez falar o site, www.fipase.org.br. Ok. Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista aqui e muita sorte, sucesso. Obrigado. E que continue aí colaborando para que mais gente realmente tenha sucesso, ok? Muito obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta porque nós vamos mostrar alguns exemplos muito interessantes desses jovens estudantes do Colégio Marista que, na verdade, tiraram uma ideia do papel e aí tem um caminho de sucesso pela frente. Não saia daí. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá.
E nós estamos de volta agora para falar mais de empreendedorismo. Daqui a pouquinho, como a gente falou, nós vamos mostrar 3 empreendedores, 3 jovens empreendedores. Mas está aqui conosco também a Thaís Delduque Pontes, que é coordenadora do Supera Educa. Conta pra gente, Thaís, o que é, né? O Eduardo no outro bloco contou pra gente como é que foi que surgiu o Supera Educa. E como é que está acontecendo o Supera Educa hoje nas escolas? O Supera Educa atualmente ele está sendo realizado em algumas instituições de ensino aqui de Ribeirão Preto e atualmente são 4 etapas. Na primeira etapa, os alunos desenvolvem desperta essa ideia mesmo de empreendedorismo neles. Então a gente desmistifica um pouco o que é ser empreendedor, que para você ser empreendedor você precisa de uma ideia revolucionária, você precisa ter muito dinheiro. Então a gente vai desmistificando isso um pouco. Na segunda etapa, que são os outros 6 meses, os alunos fazem os modelos de negócios. Então assim, eles precisam se reunir em grupos, criar ideias empreendedoras e colocar isso num papel. Olha, o meu público-alvo vai ser esse, eu vou conseguir dinheiro assim, eu vou aplicar nisso aqui. Então, esse é o modelo de negócio que eles fazem. Então, na verdade, nessa fase, o interessante é que eles já começam a ter ideia e a ter o costume de lidar com números, sim, quanto é que custa as coisas, como é que faz para sair, tirar uma ideia do papel. Muito interessante, administrar mesmo, né? Sim, a gente vai desenvolvendo todo esse espírito neles. E aí, a terceira etapa do projeto, nós trabalhamos com o 9º ano de primeiro colegial, então, geralmente, saem de 22 a 23 projetos por ano. E aí, eu e o pessoal lá da Supera, nós escolhemos os 10 melhores. E esses 10 melhores têm um evento em março, com uma banca de empreendedores de Ribeirão, com o pessoal da própria Supera. E esses empreendedores vão escolher os 4 melhores. Então, assim, eles apresentam um pitch rapidamente de 7 minutos, o que eles fizeram durante o ano, e aí esses empreendedores escolhem os 4 melhores. E esses 4 melhores são por enquanto é só a ideia. Isso, só a ideia. Quem quiser fazer um protótipo para melhorar um pouquinho a sua apresentação, pode. E aí vai ter um ano de incubação, que é a nossa 4ª e última etapa. E aí eles têm um próprio espaço na escola com uma incubadora mirim. Tudo que acontece na Supera tem uma incubadora mirim na escola. E aí a gente vai desenvolvendo esses projetos, os alunos têm metas para cumprir, eles precisam ficar um tempo lá na incubadora, a gente senta, a gente briga, a gente conversa, e aí a gente vai desenvolvendo esse projeto deles. O interessante mesmo é assim, eles saírem de lá preparados para ir direto para o mercado, sabe? Se eles quiserem levar numa empresa, olha, meu projeto é isso aqui, e aí como é que eu faço para começar a fabricar? Então, eles já podem, eles já estão bem estruturados para isso. E vamos mostrar os 3 jovens aqui empreendedores. Nós temos o Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo. O Bruno, a Luana. Como é que vai, Luana? Bem. E nós temos o Matheus. Tudo bem? Eu quero agora que vocês mostrem cada uma das ideias de vocês. Bruno, dá uma chegadinha aqui, porque vai ser melhor você mostrar pra gente. Pode ficar aqui mesmo, ó. Aqui que eu quero ficar em pé do ladinho. Ele trouxe uma coisa que é muito interessante para nós mulheres. É um sapato que tira e coloca o salto? Ele é uma sapatilha que se transforma em um salto alto. Então, a gente tem aqui o que seria uma sapatilha. Esse aqui ainda é um protótipo. E com um clique, você transforma a sapatilha em um salto alto. Assim. Então isso evita muito desgaste da mulher, aquele desgaste de usar salto o dia inteiro. E ela se torna uma pessoa muito mais versátil. É uma equipe, vocês ou é só você? Não, que teve essa ideia? É uma equipe. Sou eu e mais 2 amigos. Nessa equipe não tem nenhuma mulher? Não, não tem. Não tem? São só homens. E como é que vocês, homens, perceberam o quanto a gente sofre com isso? A gente observou o dia a dia das mulheres, das nossas mães, das nossas amigas, que elas vão numa festa às vezes, e aí na festa ela recebe um chinelo e tal, e no meio da festa ela já tem que tirar o salto alto. Feio, não é? Chega todo ruim. mundo bonito de salto, aí no meio da festa sai de
chinelinho de dedo, né? Isso, e a ideia é não ter esse problema e aí todo mundo sai com a sapatilha que ela já veio pra festa. Isso aqui, no caso, é um tá, a mesma sapatilha, no caso, ela só tira o salto e ela continua elegante. Isso. Aqui, no caso, como é um protótipo, vocês usaram até... O que é isso aqui? É uma... Nós usamos resina. Isso uma aqui, resina. Essa parte aqui é toda feita de resina e esse salto foi retirado de outro sapato. Então ele tá bem bruto ainda, bem cru, mas a ideia em si é para expressar mesmo. Isso aqui é de uma mochila, né? Aquela coisa de fechar uma alça de bolsa. É o encaixe de uma alça de bolsa. Então a gente comprou os encaixes separadamente e nós fizemos o projeto com esses encaixes. Tá. E a ideia aqui, o que é, na verdade? É vocês venderem essa ideia para alguém? É vocês mesmos montarem uma indústria para fazer isso aqui? A ideia é contatar uma indústria e começar a desenvolver uma produção. Então, conversar com alguém que já tem essa indústria e começar a produzir para nós e não vender a ideia. A gente quer ficar com ela. Já patenteou? Tem que correr, hein? Então, a gente está correndo essa atrás ideia, disso. tem que correr. Muito legal. Quantos anos você tem, Bruno? Eu tenho 16. 16 anos. Conta pra gente como é que foi essa experiência de trabalhar com empreendedorismo. Você sabia o que era isso? Você tinha pensado, alguém tinha mostrado isso pra você? Então, no início eu pensava bem daquele modo que a Thaís falou, bem mistificado mesmo. Eu pensava, nossa, tem que ter dinheiro, tem que ter uma ideia mirabolante. E com o tempo a gente foi entendendo que não era bem assim. E aí a gente começou a pensar, olhar no dia a dia o que podia ser melhorado. E a partir disso a gente pegou e teve essa ideia. O que é legal, e que é justamente como a Thaís colocou, que não precisa de ter uma ideia mirabolante. É algo simples, né? Isso. Você pode pegar algo que já existe e transformar esse algo que já existe em algo mais prático, né? É o que a gente sempre fala para eles. Eles falam, a gente está com muita dificuldade para conseguir alguma ideia. E aí a gente sempre fala, olha os seus problemas do dia a dia, sabe? Tenta resolver uma coisa mínima do dia a dia que você vai ver que isso se transforma numa ideia maravilhosa. Exatamente. Olha, parabéns. Muito Parabéns obrigado. mesmo. Vamos aqui agora. Pode sentar na sua cadeirinha ali. E eu quero agora o outro exemplo. Você pode chegar até aqui, fazendo um favor, pra gente conhecer. É a Luana, não é isso? Um quer que a mulher fique mais confortável, o outro quer que a gente durma mais gostoso. O que é, Luana? Bom, a minha empresa, ela é de personalização de produtos. Ou seja, a pessoa tem um produto velho, alguma coisa que ela não usa mais, mas ela fala, eu gosto disso. Eu só não tá na moda. Aí ela traz pra mim e eu personalizo, eu transformo, eu modifico o produto ao gosto dela. E é ambientalmente correto, não é? Sim, com certeza. Porque, na verdade, não vai jogar fora, vai reaproveitar. Uhum. O que você fez aqui? Isso aqui era alguma coisa que era outra coisa e virou uma almofada? Eu trouxe exemplos, eu fiz várias almofadas, né? Essas daqui, essas são feitas normal, de tecido, mas eu tenho umas que eu reaproveitei em camisetas e para vender. Aí essa caixinha, ela era uma caixinha normal, antiga, aí eu peguei e fiz, né, de oncinha com a pelúcia, certo? E aí fica legal, quer dizer, não só para o uso, você pode fazer isso e dar de presente. Dar de presente. Alguma coisa que você acha que está velhinha na tua casa, que você vai jogar fora, você, na verdade, pode transformar. Isso. Ver um retalho que chique ganha em casa, alguma coisa que sobrou de algum jeito, depois você pode reaproveitar. Tá. Agora, o que esse projeto te ensinou, Luana? Bom, ele me ensinou a mexer justamente com isso, com as ideias. Porque isso eu já fazia assim para as minhas amigas. Elas sempre me pediam para fazer algum produto para elas, alguma coisa. Personaliza aqui a minha camiseta. Aí eu pensei, por que não fazer uma empresa que mexe com isso? Você se sente assim, você já tinha com você esse espírito empreendedor e não sabia? Você não sabia que era isso que era empreendedorismo? Exatamente, eu não sabia que era isso que era empreendedorismo. Aí, tanto é que eu já tô há um ano, né, com esse projeto. E eu já fiz até site, já vendi para vários lugares, para vários estados. Do teu material, material que você customizou. Do meu material que eu customizei. Então só tá dando dinheiro já. Já. E isso já fez você, o que você pensa em ser quando crescer? Bom,
além de empreendedora? Eu pretendo continuar com isso, sim. Mais pra frente, quem sabe. Vamos ver, né? Que legal, olha, muito, muito interessante. Ok, daqui a pouquinho a gente volta com mais exemplos de empreendedorismo, mas antes disso, eu quero mostrar para vocês as vagas de emprego que a gente levantou. Assistente de negociação, atendente de farmácia, auxiliar de agricultura, consultor de vendas, corretor de imóveis, designer gráfico, esteticista, estoquista, gerente administrativo, gerente de marketing. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta, hoje falando sobre empreendedorismo e mostrando gente muito jovem já tirando as ideias da cabeça, do papel, colocando para funcionar. No bloco anterior nós mostramos aqui gente que até criou, né, uma sapatilha que pode usar com salto, sem salto. Mostramos um outro exemplo de customização, né, aproveitar roupas que você não usa mais e
em objetos e tudo mais. E agora nós temos mais um exemplo. Vamos mostrar então o Matheus, que é mais um aluno aqui, jovenzinho. Conta pra gente, Matheus, o que que você criou? A nossa empresa criou uma lâmpada magnética. Espera um pouquinho, antes deixa eu mostrar isso aqui. A lâmpada é normal aqui embaixo. Normal, só tem um ímã aqui diferenciado. Então, em vez de rosquear... Você não há necessidade de rosquear, é só encaixar. Vamos lá mostrar isso aqui, então. Pode ser você. Pode ser eu? Ai, puxa, é um ímã mesmo? Põe mais forte, senão não vai conectar. Ué? Epa! Tá ligado ali? Não, é que tá sem contato mesmo. Vamos lá, esse invento tem que dar certo. Aí, então não me obedeceu, hein? Não me obedeceu. Então, na verdade, não precisa mais da gente ficar rosqueando, nem para colocar. Necessidade. E vocês perceberam essa ideia ou essa falta disso porque você tinha muito problema em ficar trocando lâmpada em casa? É que minha mãe é mais baixinha, então ela pede toda vez ou pro meu pai ou para mim, pra gente pegar a escada e trocar para ela, que ela tem medo e é pequena. Então... entendi, né? Então tá bom, vai me ajudar também essa lâmpada. Tá vendo? É mais por conta das mulheres, não é isso? Para não poder mais ajudar que vocês estão fazendo isso. Tá. E aqui no caso, posso tirar? Pode sim. É bem mais fácil mesmo, não tem que ficar rosqueando. Aí cada lâmpada, no caso, tem que ir com esse acessório aqui em um ímã, no caso. Sim. Nossa ideia é vender a lâmpada já com imã. Na verdade, essa ideia aqui, com uma empresa por trás, ou com mais dinheiro, porque isso aqui foi algo completamente improvisado que vocês fizeram, né? Quantas pessoas na equipe, Matheus? São 3 alunos, 3 amigos. 3 amigos, tá. Homens também? Todos homens. Todos homens, porque a primeira equipe, que é do Bruno, também homens, né? A da Luana, só mulheres, Luana? Ou você sozinha? Você sozinha. E você, no caso, 3 homens. Os homens estão se mostrando mais empreendedores que as mulheres? Lá no colégio, pelo menos, está sendo assim? Então, eu vi... Tem vários grupos lá. Tem 2 só de homens, um mesclado e um só de mulheres. Então, eu acho que tá 50% os dois. Tá, né? Tá mostrando dos dois lados. Mas você também... Tem alguma coisa ali na mão da Luana? Vamos pegar. Isso aqui... O que é isso? Tá bem mal feito, porque é um protótipo. Mas isso seria uma garra para... Não há necessidade de você levantar para pôr a lâmpada. É só você pôr a lâmpada aqui em cima, puxar aqui. É para baixinha mesmo, né? Olha bem, então vamos colocar. É como se a lâmpada estivesse aqui. É melhor não testar. Não vou testar porque pode quebrar. Opa. Mas é um protótipo, gente. Então ficaria aqui, dessa forma, uma garra. E aí colocaria já no... Sim. No bocal, sei lá o que bocal, é. Bocal mesmo que chama, né? Que interessante. Isso aqui, o que é importante a gente destacar aqui, que tudo é protótipo, que é a ideia, né? Tanto é que você fez isso aqui com um palito de picolé, não é? Um pedacinho de cano e tudo mais. O que você aprendeu, Matheus, ou vocês, os seus colegas também, aprenderam com essa coisa de empreendedorismo? Você sabia o que era empreendedorismo? Antes da Thaís ajudar a dar uma luz pra gente, não. Sinceramente, não sabia disso, não. Mudou na sua cabeça isso? Mudou. Essa coisa, mudou o lado de você? O que você vai ser quando eu crescer? Eu vou querer ser biólogo, pra ser sincero. Mas ainda vou querer continuar com essa ideia da lâmpada. E a gente já tem outras ideias já em andamento. Quem sabe até mude o caminho, né? Ou, na verdade, vai ser um biólogo e empreendedor. Você pode ter ideias dentro da sua profissão, né? Não existe profissão empreendedor, né? Mas existem profissionais e empreendedores, o que é mais interessante. Olha, parabéns, hein? Parabéns também a você, Matheus. Obrigado. Pode sentar e colocar a tua lâmpada. Gostei muito das 3 ideias de vocês, gente. Obrigado. Agora, falando aqui, o que você percebeu, Thaís, dentro da escola, no caso, com esse projeto Super Educa, de que teve alguma resistência em algum momento? Não, em momento nenhum teve alguma resistência, acho que muito pelo contrário, o colégio sempre ajuda muito a gente. Por parte dos alunos, assim, talvez tenha no início do ano, que a gente está começando a montar as ideias. Só que depois eles vão tendo as ideias e é até engraçado, porque os que mais bagunçam focam mais no projeto, porque eles ficam assim tão concentrados e saem ideias assim maravilhosas.
Você falou que no início acaba tendo essa dificuldade. Por quê? Porque as pessoas estão com preguiça de pensar mesmo. Ai, meu Deus, eu tenho que ter uma ideia de alguma coisa. Você acha que é a acomodação que faz isso das pessoas? E as pessoas nem conseguem perceber que elas podem até ter boas ideias e nunca ter parado para pensar nisso? Eu tenho certeza que é bem essa acomodação mesmo, porque depois, quando a gente vai estimulando, uma coisa interessante do projeto também é que a gente procura sair da sala de aula e não chamar isso, hoje é aula de empreendedorismo, nós temos encontros. Então, uma aula a gente faz no pátio, outra aula a gente faz na quadra, pra gente tirar os alunos dessa zona de conforto e aos poucos eles vão abrindo assim a mente mesmo para ter novos horizontes. E você percebe que além dessa disciplina, ou além dessa aula, isso está se refletindo num comportamento geral dos alunos? Eu acredito que sim, os alunos sempre acabam sendo estimulados nessa parte criativa, isso pode ajudar bastante. E até no raciocínio mesmo, na aula de matemática, isso pode ajudar muito. E o empreendedorismo, esses encontros, nós não ensinamos só o que é ser empreendedor, mas a gente ensina coisas para a vida, tipo como usar um cartão de crédito, como usar um cartão de débito. Então, a disciplina de matemática está envolvida nisso, porque tem juros, tem multa. Então, a gente procura ser uma matéria bem interdisciplinar mesmo. É um trabalho de autogestão, então. Como é que eles vão também se gerir? Sim, né? Sim. Como é que eles vão cuidar da vida deles? Isso. Conta pra gente. Se alguma escola tiver interessada, quem que deve procurar, onde deve entrar, tem algum site, algum telefone? Dá uma dica pra gente. Pode entrar em contato com a própria Aspera mesmo, acho que o Eduardo já passou os contatos da Aspera. Mas tem o site www.fipase, não é? Nós já colocamos hoje, vamos novamente colocar aqui esse site que você está vendo aqui, e também falar da Fipase e falar no próprio Supera. Isso, na própria incubadora da Supera, e aí o pessoal vai encaminhar para mim, que sou a responsável atualmente, pode me mandar um e-mail também, Thaís, com 2 Is, delduque@gmail.com, e a gente pode entrar em contato com vocês e vamos marcar uma entrevista. E vocês encontram alguma resistência nas escolas, no geral? Sim, a gente encontra, porque no início, mas vai atrapalhar o vestibular, vai atrapalhar porque não tem horário. Mas é tudo uma questão de conversa, de encaixe, a gente vai mostrando os verdadeiros frutos e resultados disso, os meninos aí são prova. É uma pena, não é? Porque passar no vestibular é muito importante. Agora, passar no vestibular e ser empreendedor e conseguir transformar aquelas matérias todas que se aprende durante anos e anos em algo realmente prático para a sua vida é que é mais importante e desafiador, não é? Porque é esse o objetivo maior que eu acredito que vocês tenham e que a gente acredita que as escolas brasileiras devam aprender a ter também. Olha, Thaís, muito obrigada pela sua vinda aqui, muito obrigada. Obrigada a vocês também, parabéns a vocês que vieram aqui, Bruno, Luana e Matheus. Eu quero aproveitar e desejar um ano novo muito feliz e um Natal, porque o Natal está chegando, nesta semana, um Natal cheio de paz, de saúde. E é o que eu sempre falo, menos cerveja e mais conversa, e mais confraternização em casa, e mais amor, acima de tudo, nas famílias, porque Natal é para as famílias e que a gente possa não só se confraternizar bebendo muito, mas também pensando e amando acima de tudo. Um grande abraço para vocês e a você também. Até o próximo programa, com certeza.